Então, gente, super prazer em tê-los aqui mais uma vez, né? Boa noite. Eu sou a Carol Branco, diretora e cofundadora aqui da Recrute aí. E a gente hoje tem mais esse Recrutalks, né? O Recrutalks que acontece todo mês. Agora já está até rotina ser virtual, né? Antes era presencial, então a gente espera aí nesse pós-pandemia fazer híbrido dos dois jeitos, porque os dois têm seus ganhos. Então, eu queria dar as boas-vindas aí a Dani e a Márcia, né, que vão estar aqui hoje compartilhando conteúdo muito bacana com a gente. As duas são super parceiras da Recrute aí. A Dani é uma parceiraça, faz excelentes conexões, coloca a gente aí frente a oportunidades. E a Massinha, que já vou chamando de Massinha, mas é porque é realmente muito querida, e a gente tem uma história juntas, mas além de tudo, hoje ela é cliente da Recrute aí, né? Além de tudo que ela faz, que ela vai contar para vocês. Então, é um prazer enorme tê-las hoje com a gente. Mas antes de eu passar a palavra para elas, deixa eu contar um pouquinho de quem nós somos, né? De forma breve. Mas caso seja a primeira vez de alguém aqui, né, no evento, então a Recrute aí é uma startup, né, uma startup de tecnologia. Nós ficamos aqui em Recife, no Polo Tecnológico do Porto Digital, e a gente tem uma plataforma online de inteligência artificial que ajuda as pessoas a encontrarem os talentos certos, né? E a gente gosta da palavra talento, porque talento vai muito além do currículo, né? O talento vai muito além de habilidades técnicas. O ser humano ele é muito mais completo. Então, a gente acredita que, usando tecnologia, a gente pode ajudar os recrutadores, os gestores, né, a serem o centro da tomada de decisão, né, e usar muita tecnologia para que a gente possa conhecer todo o potencial humano, né? Então, a gente faz toda a automação aí das atividades que não agregam valor no processo, para que deixe o ser humano realmente com o trabalho de ser humano, para que use só a inteligência. A gente eliminou algumas etapas de triagem de currículo e algumas coisas legais que a gente faz para que o potencial humano fique evidente, seja o potencial do candidato, seja o potencial do recrutador. E a gente tem aqui esse objetivo de transformar processos seletivos em experiências humanas, prazerosas e simples, sempre focando no ser humano, né? E como hoje o tema é Recrutalks, como hoje o tema é a gente falar sobre tudo que aconteceu aí nesses últimos meses e como é que a gente está retomando para o ambiente de trabalho, deixo aí as nossas redes sociais, o nosso site, nosso Instagram, nosso LinkedIn, e convida todo mundo a entrar no YouTube da gente, que vai estar em breve esse Recrutalks de hoje, como todos os outros que passaram, como outros conteúdos interessantes, né, que a gente julga interessante e constrói com feedback de vocês, que fica disponível para todo mundo. E como é que é a dinâmica de hoje? A gente vai fazer um bem bolado aqui, né? Então, vou pedir para todo mundo ficar com o microfone desligado durante, né, a exposição das meninas. E aí a gente vai ter duas exposições. A Dani vai trazer para a gente uma reflexão sobre conteúdos, opiniões e teorias. E a Márcia vai trazer para a gente como que ela está transformando tudo isso na prática, no dia a dia, e vai contar um pouquinho da gente da Foco também, que é uma empresa bem grande e está presente em vários estados do país, e teve um desafio grande em adaptar todas as operações durante, agora e ainda do que há por vir, tá? Perguntas, por favor, vão colocando no chat aqui ao lado, que ao final a gente responde, e aí está liberado para interação, quem quiser falar, enfim, trocar, a gente traz isso para cá. Mas, por hora, né, é isso. E aí eu vou pedir que essas duas queridas se apresentem, começando com Dani, né? Dani, por favor, se apresente, conte um pouquinho para a gente sobre você, e vamos embora dar o pontapé inicial do nosso Recrutalks. E se encontrou no Porto Digital, e foi amor à primeira vista. Ela já me deu de presente, assim que a gente se encontrou, um hack and play, uma mediação. Eu disse, meu Deus, que pessoa generosa! E a partir daí a gente se conectou de maneira muito generosa, de maneira muito parceira,
né? Então, eu quero e tenho o objetivo de levar a Recrutaí para o Brasil todo. Já estou fazendo um pouco disso, né, Carol? E as pessoas estão gostando, né? Quando a gente chegou lá no Rio e uma empresa dela fez, meu Deus, tem isso aí. Então, eu fico muito feliz e realmente de conectar as pessoas, de levar o que há de melhor da gente, né, para as pessoas que estão aí espalhadas. Então, muito obrigada por esse convite, me sinto muito honrada de estar do lado de Marcinha, que eu carinhosamente chamo de Marcinha, porque a gente tem um tempo também enfim, de parceria. Eu sou Dani Maciel, sou conhecida como Dani Maciel, tenho 45 anos, tenho 10 a 11 anos na área de gestão de pessoas. Eu, na verdade, iniciei como geógrafa, fiz mestrado e não terminei o doutorado, mas fui doutoranda. Aí até aí disse assim, gente, eu gosto de gente, eu quero ir trabalhar com pessoas. E aí dei essa guinada para a área de gestão de pessoas, que hoje sou muito realizada. Fui há pouco tempo diretora do GPTW, que é o Great Place to Work, onde eu trabalhei para as empresas serem melhores empresas para trabalhar. E continuo esse trabalho, agora com Dani Maciel, com o Hub, onde eu tenho essas parcerias e levo essas parcerias para o Brasil. Então, estou muito honrada de estar aqui hoje à noite para a gente conversar. Quero aproveitar e passar a palavra para a Marcinha, para ela também se apresentar, então a gente dá andamento. Obrigada, Dani, obrigada. Boa noite a todos. Assim, é um prazer, principalmente com pessoas tão queridas, de verdade. Tanto Carol, assim, o convite de Carol foi excelente para mim, assim, me sinto extremamente lisonjeada de estar participando aqui desse momento, e mais ainda, né, Dani é uma pessoa muito importante na minha história profissional, como são pequenos momentos que são determinantes para a construção das relações, né? Então, Carol eu conheci numa situação completamente diferente, diferente para uma relação ser mantida após, né? Então, não é nada de outro mundo, mas foi super interessante isso. E Dani foi um grande encontro também. Eu sou muito privilegiada da minha vida de ter grandes encontros. Carol foi um grande encontro na minha vida e Dani também foi e todos os dias um grande encontro. Eu estou muito emocionada de estar aqui, né? Até eu já fiz outras lives, mas nesse contexto, de estar com Dani, a relação com Carol, eu me sinto extremamente lisonjeada. E aí, mas eu não vou chorar. E aí, eu trago isso, né? Eu sou psicóloga, amo a psicologia, amo gente, tenho um mestrado na área de administração, com foco em competências gerenciais, desenvolvi minha carreira nos últimos anos, né? A carreira voltada para o suporte e o desenvolvimento das pessoas, das lideranças. Sou coaching, tenho alguns trabalhos voltados para desenvolvimento de pessoas. Me encontro no cuidar do RH enquanto cuidar do desenvolvimento, ser facilitador. Eu gosto, amo tanto quanto o desenvolvimento. E, para mim, eu vim aqui trocar e aprender e trazer um pouco da minha jornada. É isso, obrigada. Show de bola. Obrigada, meninas. Que bom que estamos todas felizes. Dá para sentir, tá passando isso para todo mundo. Dani, quem começa és tu, né? Então, traz aí tua tela, conta pra gente por onde a gente começa. Dá teu show até agora. Faz teu nome, faz teu nome. Tô vendo as fotinhas aqui do pessoal do lado. Boa noite, Hilda, Mairana. Então, sejam Eita, a Hilda tá aqui. todas, né? Então, vamos embora. Tá só começando. Passa rápido, viu? Eu garanto. Estão enxergando a minha apresentação? Sim. Então, vamos lá.
Então, eu tenho 25 minutos, não é isso? É isso? Certo, vamos embora. Sim, mas eu vou Então, marcando aqui e eu lhe aviso, se ai, tiver, que bom, que tá bom, que bom? bom. Vai na Tá fé aí bom. que eu te aviso. Então, surgiu agora, no meio da pandemia, né, o meu desejo, minha aspiração de aumentar e ampliar, né, o meu, enfim, meu escopo de trabalho. Então, eu sou apaixonada por conexões, e dentro do GPTW eu estava muito ligada a um só trabalho, né? Então, eu queria essa liberdade, e foi aí, nesse momento, que surgiu o Hub de Estratégias Transformadoras, né, para o desenvolvimento das pessoas nas organizações. Então, é novíssimo, estamos aí, né, desde abril que ele surgiu, então estou bem feliz porque a gente está conseguindo já trazer peças como a Recrutaí, que tem um trabalho maravilhoso, né, a partir do Patrick e da Carol, em inteligência artificial. Então, a gente está trazendo escrita, a gente está trazendo liderança com valores, então, por aí vai, tá? E a gente tem, né, que falar agora, aproveitando esse gancho da contextualização. Para a gente falar da retomada, é importante que a gente contextualize, né? Então, na verdade, passamos por um momento, né, por algo que ninguém no mundo esperava, ninguém no mundo imaginava. No Fórum Econômico de Davos, a gente teve já um insight, um momento onde as pessoas que estavam ali começaram a discutir sobre a sustentabilidade e que a Terra, o planeta, já era um stakeholder. Então, a partir daí, já se começou a entender que tudo era sistêmico, né? Não entender, mas o capitalismo pensar já na questão sistêmica. Por que isso é importante? Porque dentro desse quadro da pandemia, né, o que ficou muito, que ressaltou foi que tudo é interdependente. Né? Então, o mundo parou. E o mundo não foi só Pernambuco que parou, foi o mundo, né? O Brasil, o mundo inteiro. Então, o que aconteceu? Como é que a gente, nesse momento, ia se movimentar e a gente tinha que, nesse momento, criar rapidamente soluções, né? Primeiro, para proteger as pessoas e depois para manter a sustentabilidade da empresa, né? Então, esse foi o primeiro pensamento. E eu quero dizer para vocês que, nesse momento que foi, não esqueçam nem a data, que tudo começou, foi dia 13 de março. Então, nesse momento, eu já comecei a acompanhar empresas, eu ainda estava no Great Place to Work, e eu comecei aí a trabalhar as empresas justamente nesse plano de contingência, né? Ouvindo muitos gestores, então eu passei pelo menos por umas 30 reuniões com várias, né? Inclusive Marcinha foi uma delas, né? Onde a gente escutava o que estava acontecendo, o que iam fazer, o que uma empresa estava fazendo e de repente podia funcionar para outra. E a ideia era que esse plano de contingência, né, ele fosse criado para que esse vírus ele não propagasse para as pessoas das empresas, né, para a proteção dos seus funcionários. Além disso, e aí eu quero deixar bem claro que esse material que eu estou trazendo para vocês é fruto dessa observação, né, dessa escuta, e também fruto das conversas que eu fui tendo a partir de muitas lives. Eu criei um projeto que aí, quando eu vi que a gente precisava ter um ativo, né? Precisava ser proativo nisso. Então, para entender o cenário nacional, eu convidei algumas pessoas que faziam parte da minha história, né, que faziam parte do meu trilhar, porque eu também tenho uma carreira dentro da Associação Brasileira de Recursos Humanos,
E aí a gente começou a trazer pessoas para discutir sobre isso, né? Inclusive a Márcia também, do cenário de Pernambuco, a Carol também trazendo sobre como empreender nesse momento, e aí eu vou estar trazendo para vocês os pontos de cada live, das principais lives que tem a ver com o nosso assunto aqui. Então, o que ficou claro nesse momento foi o protagonismo do RH. O RH, que ele tem no seu DNA o cuidar, como Márcia já trouxe também, né, como sua fala aí anterior, então trouxe para a gente, né, um brilhantismo muito grande. A gente teve aí um momento onde ele começou a ser visto como estratégico. Não que ele não tivesse sendo, mas esse foi o momento onde se estabeleceu, de fato, o ser estratégico do RH, né? Porque como ele tem na sua versão a questão do cuidar, então ficou diante desse momento na empresa com essa função, né, para criar aí condições, né, de manter a empresa rodando e protegendo seus funcionários. E aí a gente teve também, dentro disso daí, diferenças. A gente teve empresa que estavam em segmentos onde foram impactados completamente. Então, a gente teve empresas do setor de turismo, né? A gente teve empresas aí que precisaram parar completamente, como carros, enfim. E a gente teve empresas que se fortaleceram com esse processo da pandemia. E você tem aí saúde, alimentação, logística, né, tecnologia. Então, foram empresas que foram crescendo, né, que foram essenciais, tidas como essenciais. E dentro disso daí, então, a gente tinha, né, o desafio de ter pessoas em home office, ter pessoas dentro de empresas, dentro de fábricas, né, com todos o aparato de segurança e higiene que eram necessários para elas se manterem rodando. E aí a gente teve, né, essa questão de, e aí, como é que a gente vai rodar? Será que home office vai funcionar? Será que a gente vai manter produtividade? Como as primeiras questões, gente, eram muito assim, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou bater o ponto? Como é que eu vou saber que ele está trabalhando? Então, todas essas questões vieram à tona nesse momento. E aí, a gente hoje, agora, a gente está no momento, né, que é o da retomada. Né? Algumas empresas já se posicionaram que só vão retomar com a vacina, outras empresas já estão retomando a partir de agosto, né? Outras já retomaram já no final de julho. Então, a gente está nesse momento. Nesse primeiro momento, houve aí um fato muito importante, que era o estresse, né? Preservar a vida e perder a liberdade. Então, o de preservar a vida, né? A empresa tem que garantir, né, a segurança do seu profissional, a segurança do seu funcionário. E aí a gente também teve que levar em conta aí que a gente, como empresa, precisava também garantir ações de sanidade mental, de acompanhamento dessas pessoas, porque dentro de casa também existe um estresse muito grande. Imagine que a nossa casa ela não foi planejada para todo mundo estar dentro dela trabalhando, né? Então, você teve aí problemas de equipamentos, então a família, né, questão de computador, as crianças tiveram que migrar para uma escola online, né? Então, tudo isso, né, o marido que também estava em casa, enfim. Então, tudo isso, né, os espaços de casa, eles precisaram ser redimensionados, né, replanejados. E aí a gente vê um estresse muito grande acontecendo. Primeiro, da incerteza, o cenário. Então, a gente tinha aí um cenário onde
muitas informações desconectadas, então existia uma informação da Organização Mundial da Saúde, uma informação do Ministério da Saúde do Brasil, aí a gente tinha uma do nosso estado, enfim, muitas informações desencontradas e um crescimento exponencial, né, do alastramento da pandemia. Então, isso tudo é um cenário, né, que a gente precisa entender para poder a gente chegar na retomada. Então, nesse cenário de perda de liberdade, onde a gente se deslumbrou muito com a história do home office, né? E aí eu vou daqui a pouco falar sobre a fala de um diretor da OLX sobre isso, que é bem interessante, mas o mais importante disso daqui é como empresa eu vou garantir a sanidade mental dos meus colaboradores, né? Eu tenho aí potencialidade, a potencialização de ansiedade, depressão, né? Enfim, isso tudo, né? Se a gente for imaginar quanto RH, né? Eu, quanto gestora de RH, eu preciso garantir uma proximidade para que eu perceba como o meu funcionário está, já que ele não está dentro da empresa, né? E para aqueles que estão na empresa, eu tenho que garantir todas as condições para que não haja o contágio. Por isso que foi bem importante a elaboração do plano de contingência, que aí você teve aferição de temperatura, higienização dos espaços, a gente viu empresas fazendo escalas, refeitórios com horários diferentes para grupos, né, distanciamento, isolamento, caso houvesse um funcionário com algum problema, né, tendo sido diagnosticado, isolamento de todos os que estavam ao seu redor, enfim, várias ações para garantir isso aí, tá? E aí, a gente percebe que uma liderança, ela ficou muito forte, que foi a liderança de valores com proximidade. Então, empresas que já estavam trazendo, já estavam fazendo um trabalho de cultivo da confiança, né, de construção de um ambiente saudável, harmônico, de qualidade de vida. Então, essas empresas, elas conseguiram, né, ter aí um ganho no sentido de uma agilidade nessa adequação. Elas se acomodaram mais rapidamente, tá? E surgiu aí, né, dentro desse modelo aí, visto que eu acho que ficou muito forte, a liderança pragmática. A liderança pragmática, gente, foi aquele líder que, na hora que a pandemia se instalou, né, vários deles apareceram colocando como peça-chave o resultado da empresa. Então, tivemos, infelizmente, falas, né, como 5.000 vidas não são nada, porque esse era o cenário, né, logo aí de março. 5.000 vidas, 5.000 mortes não significa nada para tantos milhões de habitantes e por aí vai. E aí a gente viu também um impacto muito grande na percepção das pessoas, né, na marca. E aí, isso como outra consequência foi o consumo consciente. Então, a gente começou também a pensar sobre o que a gente ia consumir, né? Inclusive, houve logo no início uma enxurrada de demissões, né? E quando a gente diz demissões não fundamentadas, porque eram empresas que estavam sinalizando uma expansão, né? Então, enfim. E essas empresas, elas com certeza elas tiveram aí um impacto muito negativo, né, na sua marca, tá? Então, ficou escancarada a liderança pragmática e a liderança com valores. O nome que surgiu aí de liderança com valores
foi a Luísa Trajano. Luísa Trajano surgiu como a luz no fim do túnel, né? A luz porque ela trouxe, na verdade, a possibilidade de o governo federal pensar no pequeno e no médio empreendedor, né? No pequeno e médias empresas. Ela surgiu aí com a solução de dar visibilidade e hospedagem de empresas no seu próprio site, né? E aí, diga-se de passagem, que ela tem um conselheiro que é o Silvio Meira, né? Então, enfim, ela disputou no e-commerce, ela trouxe e agregou muito valor à sua marca. E ficou evidente que, como empresa, a gente precisa ir além do nosso olhar de lucro, né? Então, ela não só pensou na sua sustentabilidade, como ela pensou no coletivo. Então, a importância de se pensar no coletivo. E aqui em Pernambuco, a gente teve empresas que se juntaram, né, e fizeram aí doações dos respiradores, né, doações de máscaras. Então, a gente teve o Grupo Moura, a gente teve o Brenan, a gente teve da Fonte. Então, várias empresas se juntaram para poder, então, disponibilizar, né, tanto para a saúde, para os profissionais de saúde, para a população, né, as máscaras, aquelas proteções, né, e também a questão dos respiradores. Então, a gente vê aí, né, um olhar coletivo, um compartilhar para a sociedade, uma responsabilidade social, e que nesse momento é preciso, né, mais do que nunca. Porque se a gente está falando que um dos pontos dessa pandemia é a interdependência, né, então a gente precisa trabalhar uma rede de proteção. Né? Então, quanto mais a gente tiver colaboração, quanto mais as empresas elas se unirem, quanto mais os profissionais trocarem, né? Então a gente vai estar vencendo isso junto. Tá? E aí surgiu na minha vida essa questão das lives, eu não era muito ligada nisso, e a primeira foi quando eu ainda estava no GPTW, que o primeiro ponto que a gente sentiu, assim, de estar dentro de casa, de estar home office, era a tripla jornada, principalmente para a mulher. Então, assim, para a mulher ficou não só as tarefas do trabalho, como as tarefas domésticas, né? Então, vale salientar que, nesse momento, a gente precisa, sim, discutir, né, masculinidade, discutir parentalidade, discutir feminicídio, violência contra a mulher. Esses são os assuntos que a gente precisa discutir dentro das empresas. Nesse momento, tudo isso foi evidenciado. Nesse momento, né, a mulher ela está, sim, sobrecarregada. E aí, né, a gente fez essa live onde a gente trouxe, eram 3 pessoas de diferentes lugares do Brasil, um do Rio Grande do Sul, uma de São Paulo, eu e outra mulher, que a gente trouxe justamente mães, né, mães solos, e que a gente trouxe justamente o impacto de estar trabalhando no home office, né, e o impacto dessa tripla jornada na nossa saúde, não só mental como física, né? E como é que essa liderança da gente estava tratando, e como é que, quanto líder, eu dentro da empresa, eu preciso olhar. Gente, tá todo mundo junto aí. Tá tudo certo aqui, Dani, tá tudo certo. Eu ia te dizer que já se passaram quase 20 minutos, viu? Meu Deus! Mas estamos aqui, estamos com você. Então, vamos lá, estou terminando já. Então, eu tive a honra de pensar num projeto onde eu pensei assim, gente, o que eu posso fazer nesse momento que eu acabo de sair de uma empresa, né, de uma multinacional, e vou, né, enfim, para uma iniciativa, né, mais ousada.
E aí eu convidei algumas pessoas que, para mim, têm um extremo valor, que é o Ricardo Gottolini, que ele tratou dentro da nossa conversa, né, sobre justamente liderança com valor e confiança. Então, a gente viu aí nesse ponto quanta proximidade era importante. Como esse, oi, tudo bem? Está tudo bem aí? Você está precisando de alguma coisa? Perguntas simples, gente. E a gente não estava fazendo. Eu também recebi o Gil Giardelli, que é o cara da transformação digital, do MIT, do INSPE, enfim. É um cara que fala muito do futuro, né, da tecnologia. E ele falou uma coisa assim, que agora era o momento da gente perceber a transformação digital, né, mas rompendo o paradigma. O dar, que essas ferramentas podiam levar a emoção para as pessoas, e a gente teria que usar isso a nosso favor. A gente trouxe também a Leila Nascimento, que é presidente da gestão de pessoas mundial, onde ela trouxe o cenário mundial, como é que estava se comportando, né? E aí ela deixou muito evidente o protagonismo do RH no mundo todo. Ela disse, o RH foi que teve agilidade e conseguiu montar rapidamente planos de ação para que isso aí a gente conseguisse contornar, né, e combater e preservar a vida das pessoas. O Marcos ele já trouxe uma visão bem holística sobre as sabedorias de como lidar com tudo isso. Então, lidar de forma que olhar essa pandemia como provisório, né, impermanente. Isso vai vir, e a gente tem que se proteger e a gente tem que ter controle sobre como as nossas atitudes são importantes, e aí a responsabilidade que a gente tem para a gente e para com o outro. Tá? E aí eu recebi, de uma só vez, a Márcia, né, que é a diretora da Foco, o Moacir, que é o diretor de gestão de pessoas do Grupo Moura, e a Magdala, que deram um show sobre esse protagonismo. Eles falaram das ações que eles estavam fazendo, né, para naquele momento, conter aí a pandemia, o que eles estavam fazendo para manter a equipe ainda engajada, motivada e produzindo. Né? Então, a Márcia vai trazer aí também alguma coisa sobre isso. E eu tive a honra também de receber a presidente do laboratório SEBIN para falar de liderança. E ela disse, gente, pequenas ações fazem diferença. Então, dentro da pandemia, era cuidar não só dos seus funcionários, como dos parentes dos seus funcionários. Então, foi uma ação que eles fizeram para manter não só o funcionário, mas toda a família protegida. E aí a gente teve o diretor da OLX, que ele é uma espécie, não é nem diretor, é um vice-presidente, e ele falou assim, Dani, a gente está dizendo que está fazendo home office, mas a gente não está. O que, na verdade, a gente está fazendo como é que eles chamam, meu Deus? Um puxadinho. Que tem empresas, por exemplo, né, que tinha casas de funcionários que ele foi saber, porque eles mandaram cadeira, mandaram mesa, né? E aí ele disse, Dani, teve funcionário que ligou e disse, aqui não cabe nem cadeira nem mesa. Então, como é que eu vou defender o home office, né, para esse funcionário, se o nosso escritório é melhor do que a casa dele? Então, ele está vendo isso como um inferno, ele está vendo esse momento com muito estresse. Então, ele trouxe uma visão sobre o deslumbramento que a gente estava tendo do home office. Né? Então, um ponto assim, que ele falou, a gente tem que perguntar como o funcionário está dentro de casa e se ele tem condição de ficar. E aí eu recebi a Carol, né? Carol falou de como ela está empreendendo, como ela está... Então, esse momento que a gente está aqui já é uma inovação, né, Carol? Da Recrutaí, desse momento da Recrutaí, então, como empreender, então, a
gente conversou muito sobre manter uma atitude de muita proatividade, de muito movimento, de muita inovação para esse momento. Recebi a vice-governadora, que trouxe todo o plano do governo, né? Então, ela tratou das fases que a gente ia ter de abertura, né, como eles estavam se posicionando, e Pernambuco ficou nacionalmente conhecido como uma das melhores, dos melhores estados a estar trabalhando essa contenção, né, do vírus. E aí eu trouxe o Pierre, que é o presidente do Porto Digital, que ele trouxe uma fala que eu achei fantástica, que era o cuidado, né, com esse deslumbramento do home office, porque existe um espaço, né, que é de ecossistema, o ecossistema que é o Porto Digital, que é um lugar onde várias cabeças pensantes e fazem um pensamento coletivo, onde traz inovação para o Brasil e para o mundo. Então, a gente não pode perder isso aí. Né? Então, todo esse trabalho de 20 anos, né? Porque os empresários estão pensando, né, que funcionar só dentro de casa resolve. E aí não, porque a gente tem uma cultura, gente. Não se segura clima tanto tempo assim, todo mundo sentar dentro da empresa. A gente precisa da união do tensor de cada um para ter um clima organizacional. Então, o que fica, gente, é que a gente precisa ter propósito, confiança, transparência, humildade e comunicação. Tá? Eu vou deixar aí um link de um artigo do Ricardo Voltolini, que eu acho fantástico, que ele fala da confiança. A confiança nada mais é do que a crença que temos de que na hora H, o que e quem não pode faltar, não faltarão. Então, isso aí é confiança, tá? E aí surge um novo desenho organizacional, que é isso que a gente está discutindo tanto, se a gente volta, se a gente não volta, se os espaços vão ser os mesmos, se o espaço precisa ser redimensionado. As empresas estão reformulando e pensando e otimizando, né, os seus espaços, primeiro para dar o distanciamento, para manter a segurança, enfim. Então, a gente precisa pensar nesse novo desenho organizacional. E é importante que não seja só físico, porque esse desenho organizacional ele precisa também ser mais ágil, né? Ele precisa ser mais horizontal no sentido de organograma. Tá? E aí eu deixo uma dica para vocês, que é um e-book das boas práticas de retorno ao trabalho, que foi feito pela BRH Brasil, qual sou diretora também, e só entra lá no site e baixar esse e-book. Ele é a partir de 4 trilhas, que é gestão, saúde, jurídico e emocional. Então, ele fez um apanhado das melhores práticas e está lá, né, gratuito para vocês, tá bom? E eu queria dizer que o que queremos ter na organização nesse momento e o que queremos encontrar na organização pós-pandemia. Então, era isso que eu queria deixar para vocês. Estou no meu tempo, Carol? Tá no tempo, tá no tempo. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, né? Eu espero que o que eu tenha falado tenha sentido para vocês e que tenha trazido aí, né, uma contextualização importante para a gente falar agora da retomada. Obrigada, Dani. Valeu demais. No final, a gente volta aí com comentários, perguntas. Vamos passando para a Massinha. Mas é muito bom, né? E você traz essa visão de várias empresas, enquanto a Massinha está trazendo aqui a apresentação dela. Tu tem que parar a tua tela para a Massinha conseguir projetar. E é bom a gente ver que dores e que situações são compartilhadas igualmente com todo mundo. Talvez porque a gente está falando de uma única coisa, independente de setor, de porte, de gente, né? Então, a gente se reconhece em várias situações. Mas já estamos vendo sua tela. Pode ir em frente. Gente, de novo, boa noite. Agradeço aí, reforço o agradecimento do convite. Fica até mais difícil, né, depois de Dani,
mas eu acho que a gente traz aí um olhar prático. Eu me sinto, como eu já falei, lisonjeada de ter sido convidada, inclusive por Dani, para trazer um pouco da vivência, né? E aí eu trago um pouco de quem sou eu, né? Meu nome é Márcia Gonçalves, eu sou psicóloga, tracei um histórico, né? A minha história de vida se confunde com a São José, que foi a empresa que eu trabalhei durante 18 anos, me formei, iniciei lá e construí toda a minha história. O ano passado, no final do ano, eu recebi esse convite de vir para Foco, né, e assumir uma diretoria nacional. Eu já tinha em São José essa pegada voltada para a inovação, enfim, foi uma decisão bem difícil, né, de uma empresa que, de fato, minha história de vida muita gente fala isso, mas, de fato, são 18 anos de minha vida, é minha vida, estava dentro de uma organização, então foi uma decisão muito difícil assumir, mas o desafio da Foco brilhou meu olho, mas no meio do caminho tinha uma pandemia, né? Então, com 2 meses de empresa, eu tive aí que administrar todo esse processo, foi criado o comitê de crise veio para mim, então, assim, está sendo, um processo muito de construção, né? Carol, tu estás me ouvindo? Tá tudo certo, tá Tudo certo, né? Porque está um silêncio. Pode continuar. E aí foi extremamente impactante, né? Porque você está iniciando na empresa, as pessoas nem lhe conhecem ainda, você está com 2 meses, e o processo de aprendizado de tudo que eu programei para construir, para entregar, todos os projetos que eu desenhei, né? E saindo de uma estrutura, pegando esse gancho aí de Dani do GPTW, foi onde eu conheci Dani, eu saí de uma empresa, primeiro lugar no estado, como grande empresa, no GPTW, né? Então, você vem para um desafio e no meio tem uma pandemia onde você tem que se refazer, né? Então, o começo disso tudo, né? Então, do dia para a noite, a gente começou no início de março falar sobre isso, no dia 15 de março a gente resolveu criar o comitê de crise, os sócios me deram, né, me concederam esse projeto, você que vai conduzir, e uma coisa é eu conduzir uma crise, conduzir na empresa que eu tinha 18 anos que eu cresci lá. Outra coisa é eu estar no outro universo, sem conhecer as pessoas direito. Então, foi um exercício fantástico de aprendizagem para mim, de me inserir no grupo, enfim, são tantos aprendizados que... e a minha disponibilidade para aprender. E aí, de uma hora para outra, eu fiz a reunião com o time, né, com a liderança, e a gente decidiu, junto com os sócios, desmobilizar, suspender viagens, porque é algo muito forte na empresa. A Foco é uma empresa nacional, está presente em 20 localidades, só não está no norte, mas nas outras regiões a presença, as 2 grandes operações é Recife e Porto Alegre. É uma empresa de 2 sócios e que vinha em crescimento, e foi exatamente um dos segmentos que foram impactados, que foi o turismo, né? A empresa tem 3 segmentos, o RAC, né, que é o Rent a Car, que é turismo, aplicativo, e o Mensal Flex, que é aluguel de carros, a mensalidade de aluguel de carros. Então, assim, eu ainda estava no processo de conhecer o negócio e tive que acelerar, aprende, te vira, começa, bora. E aí a gente foi tomando algumas decisões. A grande dificuldade eram as indefinições. Então, era tudo muito até quando a gente desmobilizamos a matriz, mudamos a forma de trabalhar da operação, mas até quando? E até quando? Isso foi bem complicado. E aí, trazendo um pouco do modelo anterior, né? A Foco, como eu trouxe, era uma empresa
é uma empresa nacional, que já tinha essa prática de viagens, a gestão descentralizada. Então, a Gerência Nacional de Operações fica no Rio, a Gerência Nacional de Vendas e expansão ficava em São Paulo, os sócios, um fica em São Paulo, um fica aqui, a matriz é aqui. Então, a empresa já tinha essa gestão remota de times, as reuniões, as nossas reuniões de gestão já eram online, mas tinha uma peculiaridade que os treinamentos eram presenciais. Então, tinha figura aí de dois treinadores, como analistas de treinamento, que rodavam o Brasil todo nesse processo de desenvolvimento. E aí, quando isso tudo começou, a gente traçou no comitê de crise os 3 pilares que a gente queríamos desenvolver nossas atividades. Colaboradores, o time, né, todas as ações que iríamos fazer com o time, clientes, né, para que a gente pudesse cuidar de todo mundo, e com o negócio. O que é que a gente, então, foi uma aprendizagem a jato, né, porque traçar todo o planejamento junto com as áreas, para time, ok, né, para cliente já não era a minha praia, entender do negócio e estruturar com as pessoas o que queria ser feito, foi também um grande aprendizado. E aí, no meio disso tudo, a gente precisou, né? Eu ficava, caramba, como é que a gente vai se comunicar com todo mundo? As pessoas querendo uma definição, quando é que volta? A empresa foi impactada diretamente, nós ficamos aguardando alguns direcionamentos governamentais para ver o que a gente ia fazer, se ia suspender contrato, se ia reduzir mão de obra, enfim, a gente fez suspendeu um quantitativo de pessoas, reduziu a jornada de alguns, existiram alguns desligamentos, e aí a gente, eu estruturei o trabalho considerando alguns verbos direcionadores, né? Comunicar, o cuidar, o reaprender e o seguir, né? Então, trazendo aí o comunicar, todos os passos foram e serão comunicados, né? Então, até quando a gente não tinha a decisão, a gente comunicou, gente, a gente está aguardando essa decisão para comunicar. Então, foi um exercício, apesar da empresa ter essa pegada muito grande de reuniões online, não existia isso de lives. Então, lives para tratar algumas temáticas, lives para quando a gente decidiu o caminho, os 2 sócios, a gente estruturou a fala e a gente bateu todos os pontos com todo o time, né? Então, e foi bem interessante, porque ao final a gente pediu às pessoas, né? Eu fiz uma nuvem de palavras e a gente pediu que as pessoas trouxessem o sentimento deles pós aquela reunião, e eles trouxeram esse conteúdo de esperança, de senso de time, de vontade de crescer, de calma, né? Então, como foi importante. Um outro verbo, cuidar, que foi, de fato, a gente, de uma hora para outra, cuidar das questões emocionais e da questão física, né? A gente não teve adoecimento por Covid, como a matriz a gente desmobilizou, criamos a sistemática de rodízio, no mínimo, algumas lojas por decreto foram fechadas, começamos a trabalhar no modelo delivery e com toda a proteção. Reduzimos ao máximo a operação, porque tínhamos que ter um mínimo de funcionamento, porque de um dia para outro, lockdown, as pessoas tinham que devolver carros. A pessoa deixava carro no aeroporto com a chave na roda, enfim, várias o carro não tinha como passar, o cliente ligava, como é que eu deixo o carro? Né? Então, esse movimento tanto da questão física quanto da questão emocional. Então, nós começamos a desenvolver alguns projetos, né? Esse projeto de vamos falar sobre as emoções. Eu sou psicóloga, a Nathalie, que é coordenadora de DHO também. Então, a gente começou a trabalhar com o time, né, esse projeto Vamos Falar sobre as Emoções. Então, as pessoas nos procuravam a Nathalie, a gente tinha grupos de trabalho para que tivemos muitas pessoas com picos de ansiedade. Então, o nosso projeto de qualidade de vida era um projeto que estava programado para setembro, então a gente adiantou o programa de qualidade de vida, que eu vou passar aqui na frente, e aí estimulamos algumas práticas, né? Então, uma das práticas que a equipe estava tão precisando da equipe que tudo que a gente lançou, a adesão mínima
foi 80%, né? Então, esse foi um programa que teve uma adesão fantástica. Nós pedimos às pessoas que elogiassem alguém do time. Então, foi uma corrente muito do bem. As pessoas pediram para repetir, pediram para abrir, que não tinham feito, porque não tinha perder o tempo. Então, a gente abriu uma nova chamada para que as pessoas elogiassem, no mínimo, 2 pessoas. Mas aí teve gente, como a gente diz aqui no Nordeste, se amostrando, publicando 20 cartinhas de elogios. Então, assim, foi algo muito relevante, muito simples, e a gente mandou as cartinhas pelo correio, né, pelos correios, chegou com a pandemia. Isso, a gente sentiu a vibração, e principalmente eu falo enquanto gente de gestão, eu acho que foi uma devolutiva muito boa, né? Eu cheguei na empresa e ouvi do time isso, que estavam se sentindo cuidados. Isso no meu aniversário foi muito forte, porque o time, não o meu time apenas, mas o time trouxe que eles estavam se sentindo cuidados, né, pela organização. Eu acho que, dentre as minhas missões, a missão de cuidar das pessoas, principalmente nesse momento, eu me senti muito lisonjeada e muito feliz do meu propósito, né? Então, montamos a Semana de Qualidade de Vida baseada no verbo cuidar. Nós fizemos uma pesquisa para entender que temática o público queria ouvir, o que é que eles estavam querendo. Montamos o manual home office, trabalhamos na questão ergonômica, liberamos material, e eles trouxeram alguns pilares que eles queriam trazer, né? Então, nós trouxemos atividade física com isolamento social, alimentação saudável, como manter uma alimentação saudável em tempos de pandemia, com nutricionista, crianças em tempo de pandemia. Dentre os projetos que nós fizemos, fizemos um book um arquivo, né, um drive de literatura, e atividades para as crianças. Então, fizemos um book de cursos, de dar toda, nesse momento inicial, dar toda assistência ao nosso colaborador e à família dele. Então, atividades para a família, filmes para a família, gibis para as crianças, livrinho para as crianças. E na pesquisa, muitas mães trouxeram como lidar com as crianças em tempos de pandemia. Então, a gente trouxe uma psicóloga também, Guadalupe, para desenvolver esse projeto. E a questão da saúde mental, né, que James Ribeiro trouxe a palestra, esse conteúdo, enfim. E nesse momento, trazendo o verbo reaprender, né, nós criamos a Unifoco, porque os treinamentos eram presenciais. Então, a Unifoco é uma plataforma, é a nossa universidade corporativa, com o objetivo de multiplicar conhecimento, construímos a trilha de aprendizagem, é o verbo do reaprender, mas a gente aí tem o viés do cuidar, né? Então, a gente trouxe competições, abre, nas lives a gente faz Kahoot, faz jogo, competição, valendo uma pizza, nas sextas-feiras. Então, com o objetivo de integrar o time, as pessoas estão sentindo muita necessidade. Quando a gente fez a pesquisa, o home office, as pessoas gostam pela questão de não perder tempo no trânsito, mas trazem essa questão da sobrecarga, trazem a questão da falta dos colegas. A grande pontuação do que o colaborador sente falta é da interação com os colegas. E aí a gente está no processo de preparar, né? E aí eu passei as diretrizes para retomada. Eu trago o verbo seguir, né? Nós estamos organizando a retomada, obedecendo todos os protocolos, todos os cuidados necessários, tanto do ponto de vista da saúde mental. A gente criou, nesse objetivo aqui, dentro do home office, dar a condição do colaborador de ter uma estrutura mínima, de conceder internet, de conceder cadeiras ergonômicas, de flexibilizar os horários, enfim. Mas o nosso objetivo para a retomada é trabalhar no modelo híbrido, né? Então, nós éramos 2 andares, migramos para um andar só. Hoje eu estive na obra para ver os últimos detalhes, né? A gente vai ter, no máximo, 30% da nossa mão de obra trabalhando em escritório, obedecendo todo o protocolo, mas é opcional,
né? Então, as pessoas que não se sentirem confortáveis, porque o que acontece, né? Eu estava até conversando hoje com o Fábio da Aldis, e ele disse, o time está querendo, é a mesma coisa que está acontecendo, né? As pessoas estão, né, exaustas com a coisa do home office, com essa necessidade de estar próximo, e aí o que a gente vai fazer é um híbrido, de fato, um híbrido, tirando o grupo de risco, tirando quem não se sente confortável, quem não tá querendo ir, não é obrigado, mais, de fato, para esse público que está buscando. E, assim, isso é o que a gente está planejando. A gente vem acompanhando aí os números. Hoje, na reunião com o time, a gente disse isso, ó, eu vou na obra, mas o nosso objetivo é cuidar de que ninguém se contamine. Então, se a gente não sentir a segurança de algum pico, o time de TI voltou, mas se a gente entender que não dá para voltar, que a gente vai colocar a saúde das pessoas em risco, a gente não volta, né? Mas estamos caminhando para a volta aí no início de setembro, né? Nesse modelo híbrido. Reforçando, né, para a retomada, potencializar a gestão remota de times. Então, nós estamos desenvolvendo alguns projetos e vamos convidar alguns instrutores e pessoas que têm essa competência para trabalharem conosco nessa potencialização dos times remotos, que a empresa já fazia, mas a gente precisa estar mais focado nisso. E, sem dúvida, o reforço nos cuidados com o time. Né? Então, todos os projetos que nós estamos desenvolvendo, tudo que a gente está fazendo é pautado nesse reforço, com esses cuidados. E aí, para completar, né, o Ministério do Turismo lançou esse selo Turismo Responsável, um programa que estabelece as boas práticas de higienização para cada segmento do setor. Lá, o nosso segmento de RAC, né, que é o Rent-A-Car, se enquadra, e aí a gente gera uma segurança para o colaborador. Nós fizemos aí um protocolo de mais de 80 ações, para o colaborador e principalmente para o cliente, nesse sentido, porque para o externo, né? Então, a gente está aí, tanto o nosso cliente interno quanto o nosso cliente externo, nós vamos seguir aí os protocolos. A gente deu entrada, o selo saiu na semana passada, e que nossas ações são auditadas, são controladas, né? Então, a gente para a gente foi muito interessante aderir ao selo, né, porque causa segurança para o nosso cliente e para o nosso cliente interno, né? E eu trago, resumindo, né, de tudo isso, acho que os grandes desafios o que todos nós estamos vivendo, essa reprogramação, né? Eu como ser humano também, eu deixei um projeto consolidado de 18 anos para vir para um negócio e me encontro com a pandemia. Eu me vi assim, dizendo, segura e vai, vamos embora, vamos construir, vamos dar resultado, e esses desafios de construir o time, de buscar a convergência do time, de passar a segurança para o time, e aí eu trago como conquista, né? Eu acho que a grande conquista a confiança das pessoas. As pessoas estão se sentindo seguras e cuidadas em todo esse processo, né? Eu acho que das devolutivas maiores que eu tenho recebido em 7 meses de empresa, quase 7 meses de empresa, esse sentimento de cuidado, né, que as pessoas estão se sentindo cuidadas, respeitadas em todos os momentos. E o grande aprendizado é que a gente precisa aprender, né, que a gente se programa e que, por muitas vezes, as coisas não saem da forma que a gente quer, e a gente tem que se reorganizar e tem que desenvolver a empatia, porque, por exemplo, algumas pessoas do time estão mais disponíveis a gente tem que estar mais atento, porque está mais disponível para o risco, a gente tem que usar máscara, tem que fazer isso. Tem gente que não quer, não quero ir, não quer ir, não vai. Então, assim, reforça, né, a nossa singularidade enquanto pessoa. Eu trago isso, né, agradeço e trago
só reforçando, tanto Dani quanto Carol são pessoas importantes na minha trajetória profissional, e a trajetória anterior e nessa trajetória atual são pessoas que eu quero próximo à minha vida, e trago uma frase que está estruturada de uma forma, não sei se foi bem dessa forma que Carol disse, mas que é muito importante, que é importante que façamos que cada encontro seja único, pois talvez seja a sua única oportunidade, sobre aquele momento que a gente tem, né, na vida, né, ela pode explicar melhor do que eu o que ela quis dizer, ela disse isso para mim, e eu acredito nisso, que a gente tem que fazer nosso momento como se fosse único, porque ele pode ser determinante e talvez só tenha aquela oportunidade. Então, eu tive a oportunidade aí de reaprender, eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho e reforçar, né? Para mim, tem sido um grande aprendizado. É isso, gente. Obrigada aí. Valeu! Valeu demais. Poxa, queria ter mais tempo. Eu disse que passava rápido. O tempo passa mesmo para contar essas histórias, esses causos aqui com todo mundo. Mas a gente precisa responder algumas perguntas aqui. Então, quem sabe um novo encontro, né? E aí, Socorro trouxe aqui para a gente que quando o time está querendo voltar, talvez mais fácil, né? Mas existe, acredito que a situação dela precisa que o time volte, mas o colaborador ele não se sente preparado para voltar, né? Então, o que fazer, né, nessa situação? Então, o que é que vocês diriam aí para Socorro? Assim, isso depende, né, Socorro, da empresa, né? Assim, eu graças a Deus, tive 2 experiências profissionais, que a identificação, né? Eu nunca tive um conflito de valores, né? Então, eu posso dizer na Foco que quem não quer ir trabalhar, não vai trabalhar home office. Quem quer continuar no home office, vai continuar no home office. Eu acho que, mas eu sei que essa não é a prática. Eu tenho conversado com algumas empresas, né, que diz, tem que ir, tem que ir, né? Eu acho que a gente tem que tentar sensibilizar as pessoas que dizem que tem que ir, né? Eu não desisto fácil. Eu não precisei fazer isso. Quando eu cheguei no dia 15 de março, os sócios me chamaram e disseram: o que é que nós temos que fazer para ninguém adoecer? Eu desmobiliza todo mundo. E eles aceitaram. Então, assim, esse time de voltar, eu estou ouvindo o time. Entendeu, gente? Agora é a sensibilização, até porque isso, se a pessoa não está segura, ela vai trabalhar com medo, né? Ela vai trabalhar com medo, né? Então, eu acho que é tentar, Socorro, sensibilizar. Sei que não é fácil, porque eu tenho escutado alguns colegas, mas sensibilizar as pessoas de dizer saúde mental, o cara não vai estar bem, né? Eu penso assim. Socorro fez outro comentário, eu vou emendar aqui, não é meu caso hoje, mas assim, recentemente eu também como profissional de RH, e saí há um ano de uma outra grande empresa, né, multinacional, que é fábrica, e que tem muitas fábricas, e fábrica não parou, na verdade, graças às pessoas que continuaram trabalhando nesse período, é que a gente teve condições de ter alimento no supermercado, ter alimento chegando na nossa casa, os entregadores, os caminhoneiros, enfim, todo esse pool aí de cargos que salvaram a gente, estão salvando. Isso. E aí, não deu para parar. E eu perguntei, né, assim, sou apegada às pessoas que eu estava relacionando, a gente construiu ali uma história. Então, como que faz? E aí, o que eu vi foi dar o máximo de segurança possível para o funcionário, né, para ele se sentir seguro. Óbvio, todo mundo acho que tem medo nesse momento, até de levar, né, eu escutei muita gente dizendo, fosse só por mim eu iria, mas eu volto para casa, eu tenho que contaminar outras pessoas e tudo mais. Então, assim, foram muitas ações de deixar aquele colaborador mais seguro e dar certeza a ele de que ele e a família seriam assistidos caso algo fugisse do controle, porque também pode acontecer. Ninguém aqui pode garantir que, né, não iria acontecer. Então, foram essas e que as pessoas realmente foram todos os dias e
E aí a empresa é a Unilever, eu falo com o maior orgulho, enfim, desde Hubei, né, que lá na China, onde eles tinham fábricas e tudo mais, lá não teve nenhum caso de contaminação de colaborador, e aqui no Brasil também baixíssimo, assim, com todos esses cuidados, porque eu acho que a gente, quando bota isso na prática no dia do trabalho, as pessoas aprendem e acabam levando para casa as boas práticas, né? Não é fácil, socorro, infelizmente, mas obrigada aí pela pergunta. E eu queria trazer, ela trouxe outras contribuições aqui no chat, menina, leiam, por favor, mas eu queria só fazer mais uma pergunta ou duas, para a gente aproveitar esse finalzinho e trazer Dani também, eu escutei muito em vocês, na fala de vocês duas, e outras pessoas já falaram, é uma convicção, né? Também como profissional de RH, o RH tomou o seu lugar devido, né? É isso que a gente escuta. O RH foi reconhecido como sempre merecia ser. O RH foi, então, o time de crise, né? De estratégia, que para definir a estratégia da Foco, foi a diretora de RH. Dani conversou com mais de 30 empresas com foco em RH. E aí, a minha pergunta que o RH foi o foco, foi o centro, não há dúvidas, né? Porque a gente está falando de gente, tá? E aí, o que é que esse time de RH ele precisa fazer para se continuar protagonista, né? Não só em crise vai se viver, amém, nós todos, né? Que a gente saia dessa e vai ter outras, mas assim, como que esse time de RH essa pegada como um dos pilares importantíssimos da estratégia da empresa. Como é que vocês veem isso? Eu conversei agora há pouco com a diretora do RH do Grupo Elfa, que é um grupo que tem um faturamento de bilhões, né? E ela é diretora de gestão e é diretora também de tecnologia. Que foi uma coisa que a gente está vendo muito. A área de RH, nesse momento, ela também agregou outras áreas. Né? Então, o caso da Marcinha mesmo, que agregou o jurídico, não é, Márcia? Isso. E a gente está vendo como uma tendência, né, os RHs também estarem Deixa, Carol, deixa. A tecnologia, né? Por quê? E aí eu acho, vejo nesse movimento aí, o posicionamento que o RH tem de se manter como protagonista. Uma até de nossas conversas com Márcia, o que eu via das empresas aqui de Pernambuco era que a gente via muita gerente de RH se portando como diretora, sentando com o CEO e não tendo o cargo de diretor. Né? Então, e isso traz para a gente um olhar muito da questão das origens, né? Da nossa formação como povo do Nordeste, da nossa formação ainda com influências ainda, enfim, com influências da cana-de-açúcar. Quando eu falo cana-de-açúcar, com a questão do machismo dentro das organizações, tá, gente? Não dá de ser esse o parâmetro, mas historicamente. E conversando com essa diretora, né, do Grupo Elfa, a gente trouxe justamente essa conversa. Como a gente se manter? Primeiro, cobrar que esse posicionamento ele se mantenha de fato e de direito, né? Cadê a posição do RH que o RH tem que ocupar? A gente precisa falar disso para o nosso CEO. A gente precisa tocar nesse ponto. Por que eu sempre, por que eu tenho todas as responsabilidades e eu não estou sendo vista e eu não estou sendo aqui dentro, né, diretor? Então, acho que é um ponto que a gente precisa agora tocar. Estamos falando, né, de toda a responsabilidade que arcamos, então, digamos assim, que agora a gente tem crédito, né, e assertividade. A gente também precisa, para se manter, começar a falar de estratégia de negócio. Isso. Então, eu preciso,
muito saber, né, como lidar com o negócio. Eu preciso entender do meu negócio e eu preciso também entender, né, eu preciso analisar, né? A gente hoje tem Google Analytics, a gente precisa ser um cientista de dados, a gente precisa olhar e precisa se colocar como estratégias. Que estratégias? A gente tem que sair da história de evento só, né? De celebração. Ok, a gente precisa fazer isso, mas a gente também precisa fazer, a gente precisa estar atuando como negócio. Então, esse olhar de negócio, ele está presente nesse momento, né? Então, como a gente tem que lidar, pensando agora em prognósticos, começar a sentar junto, né, dos diretores financeiros, de diretores jurídicos, tá muito junto dessa galera que está dentro da empresa, pensando, né, também nos cenários posteriores futuros. Então, é uma forma da gente se manter como estratégico. Legal. Quer completar, Marcinha? Marcinha concordou tanto que... Eu concordei, exatamente, porque assim, às vezes quando a gente vai conversar com alguns colegas de RH, eles estão alheios à estratégia do negócio. Então, assim, onde é que a sua atuação tá impactando no planejamento estratégico? Onde é que você está no planejamento estratégico? Você imagina que quando eu saí de São José, existia 18 objetivos estratégicos, mais da metade era de gestão, de gente de gestão, né? Então, assim, se você não está na estratégia, né, qual é o seu papel ali naquela organização? Né? Então, é o papel realmente de protagonista. Eu acho que esse ganho com a crise para alguns RHs, ele precisa ser perpetuado, porque daqui a pouco passou e você não começa a fazer o link com a estratégia, vai voltar para a mesma coisa, né? Se você não está relacionado à estratégia do negócio, se você não faz parte do negócio, você não fala do negócio com propriedade, você está fora, só vai passar a crise e você vai continuar fora. Ele vai se sentir usado, porque na crise eu prestava. Concordo demais, acho que é uma excelente reflexão. Eu tinha outras perguntas aqui, mas a gente já chegou no nosso tempo. E queria agradecer a todo mundo que ficou até o final, agradecer aí a Dani e a Márcia, obrigada, as contribuições foram incríveis. Acho que a grande perda do nosso encontro não ser físico é a gente se tocar, se abraçar, e ali criar um vínculo mais forte. Então, para todo mundo que participou e se inscreveu, a gente vai publicar esse vídeo e quando a gente informar vocês o link do vídeo, eu vou reforçar o LinkedIn meu, o LinkedIn de Massinha, o LinkedIn de Dani, porque aí a gente se conecta e pode continuar tirando dúvidas, se aprofundando e trocando. Assim, impressionada com a quantidade de coisas que a Foco fez em alguns meses. Estava pensando aqui, quase ano de cachorro, 7 em 1, né? Porque foi muita coisa, programas que se demoram a ser implementados. Exatamente. Olha, pense. Aqui, Marcinha trouxe os louros, né? Mas certeza que teve umas pedras aí no caminho. Então, isso é legal da gente trocar, de trazer a nossa realidade. Dani, que conversa com um bocado de empresa, o papel dela é esse, de fazer conexão, estar conectada a tantas empresas e conectar a gente. Também deve ter outras vivências. Então, é isso. Eu agradeço a todo mundo que ficou até agora. Enviaremos o resumo de hoje, o link do vídeo, os LinkedIns de todo mundo, para a gente se conectar. E deixo o convite, todo mês a gente tem esse encontro marcado aqui, sempre na primeira quarta-feira do mês, esse horário, que foi escolhido pelos participantes, o dia e o horário, né? A gente fez uma pesquisa e eles escolheram que esse é o melhor momento. Então, a gente mudou para agora. E vamos seguir conectando, e a ideia é que a gente saia daqui como uma comunidade de RH fortalecida. Óbvio que todo mundo que quer falar de gente, de estratégia de gente, que como gente é importante para o negócio, é bem-vindo, mas é um fórum onde tem muitos RHs e a gente quer criar uma comunidade de RH estratégica, forte e que seja generosa, que compartilhe conteúdo e que a gente cresça junto, tá? Então, meninas, super prazer. Obrigada a você. Boa noite para vocês. Tchau, Beijo, para todo mundo que participou. Beijo, tchau. Beijão. Tchau, tchau.
Massinha, Carol. Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau.